Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui em mais uma aulinha de questões de vestibulares, né? E hoje eu trouxe para vocês aqui uma questãozinha que quando cai complica bastante, né? E é óbvio que veio aqui uma provinha para complicar sua vida, e o nome dela é Unesp. Então, se você vai fazer aí a prova da Unesp, né, que é a tal da VUNESP, né, é interessante que você tenha alguns conhecimentos a respeito de exatas. Eu estou trazendo para vocês aqui o conhecimento de física hoje, mas lembrando que tem aqui matemática, tem probabilidade, tem concurso, tá? Então basta você seguir aqui na playlist que sempre tem conteúdos de exatas aí, tá bom? Esse assunto aqui, gente, ele é o assunto de gráficos, né? Então é interessante que eu saiba ler gráficos, né? Ah, eu não sei muito sobre cálculo, então aprenda a ler gráficos, porque os gráficos trazem muitas informações para vocês, né? Eu acho que aí na época que a gente teve aí a pandemia, eu acho que na pandemia a gente aprendeu bastante a lidar com as informações gráficas, né? Então aqui a gente tem um gráfico, não é de uma doença, é simplesmente de uma coisa bem mais simples, é uma corrida, né? Vou também discutir com vocês aqui, ó, que esta questãozinha aqui, ela se encaixa no formato Enem de questões, que eu trago bastante aqui, né? Mas a gente fala isso durante a nossa aula, tá bom? Vamos ler aqui e ver o que a gente já sabe sobre gráficos, né? Então a gente tem gráficos aí e o assunto desse gráfico aqui é nada mais, nada menos do que velocidade e tempo. Velocidade e tempo, então você teve uma noção aí que isso é cinemática. Tá bom, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui na pergunta. Olha só. Os dois primeiros colocados de uma prova de 100 metros rasos de um campeonato de atletismo foram respectivamente os corredores A e B. Então quem ganhou foi o A, né? Nem precisaria estar falando sobre isso, porque o gráfico já vai te mostrar isso, tá? O gráfico representa as velocidades escalares desses dois corredores em função do tempo. Desde o instante ali, ó, desde o instante da largada T0 até o instante em que eles cruzam a linha de chegada. Qual é esse instante? Para o corredor A é um valor e para o corredor B é outro valor. Você tem que fazer esse julgamento, né? Eu acho que você já percebeu aí que para passar no vestibular você vai ter que conseguir julgar as coisas, né? Então aqui a gente tem duas informações, que é a do corredor A, do corredor B e o gráfico. Boa. O gráfico ele é importantíssimo, né, gente? Muitas vezes você só tem que ler uma imagem. Então aprenda a ler a imagem, porque facilita muito. Eu digo isso porque eu não me dava com textos. Preferia ler em um gráfico do que o texto, né? Mas para você, você tem aí agora você tem aí todo o texto, tem o YouTube, tem muita coisa aí como recurso. Então utilize disso para aprender mais e melhor. No caso aqui é só observar a imagem. Ah, a imagem é um gráfico, então leia o gráfico. Beleza? E lá embaixo a gente tem a nossa perguntinha, tem ali o que foi questionado. Olha aí, ó. Analisando as informações do gráfico, é correto afirmar que, no instante em que o corredor A cruzou a linha de chegada, faltava ainda para o corredor B completar a prova uma distância em metros igual a quanto? Vamos fazer um julgamento aí? Dá uma lida no gráfico, olha bem o gráfico ali, e vê se é um gráfico de distância. É um gráfico de distância? Não. Então você não consegue descobrir o valor utilizando o gráfico, né? Mas você consegue fazer uma outra coisa. Tem um gráfico, tem uma coisa muito, muito, muito legal nesses gráficos que a gente tem de velocidade. Olha só. Um golinho de café para manter acordado? Então aqui, ó, se eu colocar a velocidade como sendo o nosso eixo Y e o tempo como sendo o nosso eixo X, né? Eu tenho uma relação bem boa quando eu faço a multiplicação, olha só, dos eixos, né? Como assim multiplicação dos eixos? Eu tenho uma velocidade e ela não muda aqui, ó. Vou fazer uma reta, vou tentar fazer uma reta. E essa velocidade ela não muda, então ela é uma velocidade constante. E aí eu tenho dois intervalos de tempo, aonde eu vou tirar essa velocidade, aonde eu vou querer saber o deslocamento, né? Se você fizer isso daqui, ó, você pelo gráfico, eu falei como é importante observar as coisas, pelo gráfico você separou uma região. E essa região, quando a gente calcula a área desta região aqui, quando a gente calcula a área dela, você vai ter desse lado a velocidade e desse lado aqui o tempo que foi o acontecimento. E velocidade vezes o tempo é a distância percorrida, é o deslocamento, né? Pode ser um delta S também. Então, significa que a área em um gráfico de velocidade pelo tempo me diz o quanto que o corpo se deslocou. E isso daqui é um movimento uniforme, que foi o meu exemplo aqui, ó, a velocidade não subiu e nem desceu, ela ficou no mesmo valor, né? Mas e se a minha velocidade ela fosse mais ou menos igual dos corredores ali?
Não importa, basta você fazer a área dessa figura aqui embaixo, né? Ah, mas é uma figura esquisitona. É, muitas vezes vai ser uma figura esquisita mesmo, gente, porque os movimentos no mundo real não são retas, né? Eles freiam, eles aceleram, eles desviam e tudo mais, tá bom? Pode ser também um triângulo, o que é muito comum cair no Enem, no vestibular, um triângulo, então você tem que saber ali a área do triângulo para você calcular o quê? Para você calcular ali o delta S, calcular o deslocamento, né? Então, significa que a área da velocidade pelo tempo é o deslocamento. E olha só como ficou muito rápido agora. Então, para calcular o deslocamento aqui, ó, não sei se vocês estão vendo os valores aí, acredito eu que sim, eu nem preciso do A, eu jogo ele fora. Basta eu saber, o A chegou no instante de 10 segundos, né? Que é esse daqui, ó. Então, dos 10 segundos até quando que o B chegou, tem esse desenho aqui, ó. E que desenho que é isso daqui? É um retângulo, né? Então, para eu saber o deslocamento, basta eu saber a área daquela figura, que é uma figura retangular, né? Então, a figura retangular vai ser base vezes altura. A base é o tempo aqui, né? Que vai de 10 até 12. De 10 até 12, então vai ter uma base de 2 vezes a minha altura, que ele subiu, gente, você tem que olhar no gráfico isso, tá? Que ele subiu até esse valorzinho aqui, ó, de 10. Então vai ser 2 vezes 10, né? Ah, e se eu não lembrasse disso? Aí você utilizar a fórmula. Distância é igual a velocidade vezes o tempo, o que ia resultar na mesma multiplicação, porque o tempo é 2 segundos e a velocidade é 10, né? Então a distância que esse cara percorreu depois que o primeiro chegou foi de 20 metros. E aí então ele chegou até lá, né? 2 segundos depois. Perceba como esse galera corre rápido, né? Você corre rápido assim também? Respostinha aqui então, nossa letra D. Fácil, questãozinha fácil, questão difícil, né? E percebam aqui, ó, formato Enem, total formato Enem, né? Por que que eu falo disso? Antes de finalizar a aula aqui, ó. Porque no formato Enem, a gente tem aqui, ó, opa, a gente tem aqui uma primeira parte da questão, onde geralmente nessa primeira parte ele vai contextualizar, ele pode enrolar aqui, né? Aqui não foi tão enrolado porque a Unesp não é assim, mas ele poderia dar o nome dos caras, né? Ele poderia falar que esses caras aí têm família, esses caras moram em tal lugar, que não ia influenciar em nada, tá? E aí então significa que na primeira parte é uma parte introdutória ao tema, então aqui eles levantam um tema, nem sempre tem informação relevante, né? Da Unesp tem. Então essa aqui confirma, ela é da Unesp, então ela tem coisas relevantes, né? E aí depois tem um diagrama. O diagrama pode ser um desenho, pode ser um gráfico, pode ser aí uma sátira, uma tira. Então tem uma coisa diagramada ali, que é um desenho, alguma coisa. Nesse caso é um gráfico, né? Então vai ter que ler essa parte e só depois vem a grande questão. Qual é a grande questão aqui? Né? Então aqui que vem o recurso para você chegar na resposta, né? Outra coisa que a Unesp não fez, a Unesp colocou valores inteiros. O Enem, às vezes, ele gosta de colocar uns valores quebrados para saber se vocês trabalham com multiplicações, né? Então, se fosse Enem, talvez não fosse 2 vezes 10, talvez fosse 2,2 vezes 11,1. Estão sacando? Por quê? Porque você tem que saber calcular coisas com vírgula também, e o Enem sabe disso, né? E muitos outros vestibulares também sabem, né? Mas por enquanto, hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Chegamos na resposta aí, 20, letra D, e agora é só tocar para frente e aprender mais para se dar bem nas suas provas aí. Valeu, gente, por enquanto é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.